como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Como secretário, como deputado, como ministro, como governador, como prefeito. Sabe por que essas mulheres estão tudo chata? Falta de homem viril. Porque se chega um homem mesmo, a mulher tá lá. Eu quero ver se não chega um macho alfa nela. Linda, só abraça, dá aquele arrocha, assim, ó, fala nada. Para, está doendo. Mas essa mulher, menina, acho que ela nem respira mais. Ela já acabou a reclamação, acabou o estresse. Então tem faltado homens viris o suficiente pra aterrar essas mulheres. Essas mulheres estão estressadas de tanto trabalhar, estressadas de tanto reclamar, vendo porcaria na internet sem utilizar a vida utilmente, e estão tudo um bando de xarope, mimizenta, reclamenta, fofoquenta, xaropenta, as que não são as filhas de perva, né? As filhas de Eva, que tem as filhas de perva e as filhas de Eva. As minhas são as filhas de Eva e tem as filhas de perva. As filhas de perva ainda não me conheceram, então pode mandar pra cá, sai transformada. Para de ser doida! Mas é o seguinte, vocês homens têm o poder de aterrar nós mulheres. Nós viemos de dentro de vocês e vocês vieram do pó da terra. Vocês não têm usado o poder de virilidade de vocês pra aterrar uma mulher, pra acalmar uma mulher. Calma, respira, minha senhora. Essa aí engatou uma terceira, foi até Adão e Eva e voltou. Tudo isso para poder explicar essa teoria que, na opinião dela, o que está faltando hoje em dia são homens viris para poder aterrar as queridas que estão estressadas aí com o dia a dia. E não confundir com fazer o fio terra, que isso aí é outra coisa. Eu acho que ela quis dizer com isso o seguinte: tá faltando homens que sejam muito gatos, que isso é o principal, muito gatos. E esses sims que sejam viris e que, além de tudo, ainda sirva de para-choque emocional para as guerreiras, para os momentos de loucura delas. É isso que ela quer. Mas, como eu disse, o mais importante, e é o que ela não falou aí, é que o cara seja muito gato, muito gato. Porque se o cara for só viril, aí sabe o que ele é, senhores? Um troglodita, um animal, um selvagem que precisa viver na masmorra. Então é por isso que muitos homens medianos nem são tão viris assim, para não serem confundidos, né? E claro, não pode confundir virilidade com ignorância ou coisa parecida. Creio que ela tá falando aí daquele cara que pega a querida de jeito, naquele momento que ela tá falando que nem uma matraca, e fala assim: vem cá que eu vou te acalmar um pouco. E dali o cara pega e dá logo uma surra de amor na pessoa. É daquele tipo de homem que não tem frescura, não precisa nem tá depilada, do jeito que tiver é dentro. Essa virilidade toda, da qual essa madame se refere, é daquele cara que vai do jeito que tiver, senhores, azedo mesmo. Porque esse negócio de ficar pedindo pra guerreira pôr maquiagem e querer que faz depilação a laser e que ela fica perfumada e tudo mais, isso é coisa de homem mimizento. Homem mesmo, bruto, não liga pra esse tipo de coisa. Então esse é o homem idealizado na cabeça dessa senhora aí, que é o cara que é cheio de qualidades, que além de martelar como se deve a pessoa com a qual ele tá se relacionando, ele exige o mínimo ou nada da guerreira. Ou seja, ela pega essa imagem idealizada de um homem perfeito na cabeça dela e vem no podcast falar que todos os homens deveriam ser assim e comprem o meu curso. Faltou ela falar um versículo da Bíblia aí, mas tenho certeza que no decorrer desse podcast ela deu essa cartada, que eu acho que ela seria uma neo-coach conservadora cristã de relacionamento e comportamento e conquista. Ou seja, ela não é nada e é tudo ao mesmo tempo. Ela pode falar sobre qualquer assunto, mas não é especialista em nada. Porém, se precisar de um curso, link nos comentários fixados. Mas não que eu acho que ela esteja mentindo aí ou falando uma coisa que ela não acredita, muito pelo contrário. Existe um fenômeno da natureza que são os caras que são shed, muito gatos, mas não são tão viris assim, porque foram criados na vida mansa ou sempre tiveram uma grande oferta de pessoas querendo se relacionar com ele e ele fica com nojinho. Ele se coloca no lugar daquela pessoa que quer ser o conquistado. E você acha que um cara desse vai ser viril o tempo todo? Não precisa. Então é por isso que eu acho que ela tá tão indignada assim. É difícil achar o tipo de homem que ela idealizou que todos os homens deveriam ser. Mas na prática, o homem só pode ser viril no relacionamento com a pessoa que ele tá se relacionando, viril de forma respeitosa, claro, se o cara tiver no relacionamento, né? Eu mesmo sou viril, senhores. Tomo banho com a bucha que eu lavo a louça. Eu sou tão viril que eu, quando acordo, em vez de tomar café da manhã, eu já almoço. Já como asinha de frango, 7 horas da manhã, pra trabalhar
trabalhar pesado numa metalúrgica o dia inteiro. E depois de um dia cansativo de trabalho, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é abrir uma cerveja com o dente, que é um clássico, e fico sentado no sofá assistindo a jogos de futebol e apostando na loteria. Tem coisa mais viril que essa? Então, por que eu não tenho relacionamento? Por que eu tenho que pagar para me relacionar? Porque não adianta o cara ser viril e ser um assalariado suavemente acima do peso e sub-5 ainda. Aí muitas vezes um cara viril como eu acaba achando que o problema até é a virilidade dele, tá demais, calma. Aí o que o cara faz? Quando ele vai encontrar uma deusa rara que ele conheceu num aplicativo, por exemplo, ele procura conter a sua virilidade sendo um cara fofo e atencioso. É comum os homens, principalmente no começo, que ele tá se apresentando ali pra deusa rara que ele tem um interesse íntimo, é difícil o cara ter personalidade e virilidade o suficiente pra pedir pra ela ficar quieta, por exemplo, se estiver falando demais, ou chamar a atenção dela e se colocar como um líder de verdade, um macho que manda na relação. Então, resumidamente, eu acho que é isso. Os homens medianos modulando a sua virilidade para não ser confundido com troglodita. Os homens muito gatos com a texto lá embaixo, né, senhores? Sem querer saber de nada, borracha fraca, porque não faz muita questão de se impor ou muito menos de liderar coisíssima nenhuma. E martelar que é bom só pagando. E sub-5 ainda. Tá bom, né, senhores? É porque aqui no Brasil vivemos um fenômeno que são as medianas mais exigentes do mundo. Quanto mais mediana a guerreira é, mais exigências e mais ela vai se achar que merece o máximo sem oferecer nada, sem a menor explicação. E claro que nada do que eu tô falando agora faz parte aí da fala dessa coach, mas é só a minha perspectiva quanto aos relacionamentos no geral. E inclusive gostaria de mandar um forte abraço para essa coach e pro Papo Meu Grau, o podcast número 1 dos coaches genéricos do Brasil. E tem uns que nem são coach, mas vão lá. Eles pegam a pessoa na rua, ô minha senhora, vamos gravar um podcast ali? Falar sobre coisas aleatórias e relacionamentos? Mas claro que esse não é o caso dessa madame aí do vídeo, que aparentemente parece ser uma pessoa extremamente capacitada nos assuntos que ela fala, que é nada, é disso que ela fala. Nada com nada. Tô brincando, ela é uma senhora que é uma especialista em comunicação, relacionamentos cristão e desenvolvimento pessoal. Sigam ela nas redes sociais e, claro, sejam cavalheiros aí nos comentários, mantendo o máximo do respeito. Caso você tenha gostado desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. E se for do seu interesse, junte-se a ninguém mais e ninguém menos do que a estrela da Red Pill, o mais famoso deles, tô falando de Chadney, no clube de membros. Ele foi um dos primeiros a aderir e lá, por R$ 2,99, você tem acesso a vídeos exclusivos. Muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!